Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Evisa Presents. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fábio Araújo, gerente de recrutamentos para o mercado Brasil do Algonquin College, da capital Ottawa. Então vamos falar com o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, prazer falar contigo, prazer estar aqui hoje com vocês. Que bom, seja muito bem-vindo a esse evento. É um roadshow com os colleges públicos de Ontário. Então é um prazer enorme ter o Algonquin aqui, um super parceiro da Evisa, na capital do país, mas não é só na capital, tem mais campos. O Fábio vai contar um pouco da história do college, da região que o college abrange, todas as oportunidades. O Fábio preparou uma apresentação para nós, vai dividir conosco e a gente vai bater um papo muito legal sobre a região, sobre o Algonquin College e os seus diferenciais. Vamos lá, Fábio? Bacana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. A capital do Canadá é incrível e tem bastante Sim. coisa aí para oferecer. Eu acho que falta bastante informação sobre a cidade, sobre as oportunidades, e eu acho que vai ser bom aí para esclarecer isso para todo mundo. Legal, Fábio. Você Fechou? tocou num ponto, antes de você começar, exatamente Uhum, no ponto da missão desse Evisa Presents, que é comunicar os outros destinos que não seja só Toronto e Vancouver, Vancouver e Toronto, onde todo mundo uhum. foca, onde todo mundo bate. A gente quer comunicar e apresentar o interior do Canadá, outras grandes cidades do Canadá. Eu já estive particularmente em Ora, é uma cidade fantástica, é muito bonita, é um estilo de vida, uma qualidade de vida, tá do lado do Quebec, Sim. é muito bacana. Então, assim, a gente quer mesmo mostrar o restante do Canadá para os nossos clientes e fazer eles abrirem a mente que não existe só Toronto e Vancouver. Sim, sim, com certeza. E uma coisa importante, Carlos, que eu acho que vale frisar aqui nessa apresentação, é que muita gente me procura e fala assim: ah, mas é a capital do Canadá, vai ter emprego só para o governo, você tem que ser residente. Então, essas dúvidas acontecem muito, e na verdade é totalmente diferente. Exato. Né? E no decorrer da apresentação, vai dar para falar um pouquinho sobre as áreas que têm demanda, a gente vai abordar também a qualidade que existe em morar na capital, e sem Sim, contar o custo, né, que acaba sendo menor do que os grandes centros, e você está extremamente bem localizado, perto de Toronto, de Montreal, de Quebec, Quebec City, então está tudo ali. Eu acho sim. que é uma das cidades mais bem localizadas do Canadá. E não é porque eu trabalho no Algonquin College, não, tá? É porque eu morei lá os últimos 2 anos, e eu acho que o que tem, a cidade oferece muito. Sim, E isso é um diferencial muito grande, sabe? E muita gente não tem noção de como funciona todo o sistema da capital. Eu acho que vai ser muito, muito esclarecedor mesmo. concordo com você. Eu também ouço muito essa pergunta sobre só vai ter Oro é que nem a Brasília no Brasil? Falei, em um Isso, certo ponto sim, mas diferente do governo brasileiro, que você ou tem que ser concursado ou é cargo, comissionado ou cargo de confiança, no governo canadense não é assim que funciona, né? exatamente. Tem as diferenças. É claro que se você é residente permanente, né, depois de todo o Uhum, processo seu de estudo, trabalho, imigração, se você quiser trabalhar para o governo, você vai ter N possibilidades, porque você vai ser sim, residente e tem muita possibilidade, né, oportunidade. Mas isso não quer dizer que só tenha emprego nessa área. A gente tem um dos maiores polos tecnológicos do Canadá, que fica ali do sim, lado em Canadá. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também. maravilha. Então, assim, a área de tecnologia, business, engenharia está super bombando e tem muita oportunidade, né? Com certeza. Isso independe se você é residente ou não, ou se você está chegando como estudante, né? Então, as pessoas precisam começar a entender o processo como um todo para ver que é uma grande oportunidade realmente, tá? Maravilha, maravilha, obrigado. Imagina. Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho mais do college, vamos conhecer um pouquinho mais da cidade, Legal. e vamos esclarecer algumas dúvidas que eu acho que vocês vão ficar bem felizes em saber, tá bom? Nós somos o único college de língua inglesa da capital do Canadá, ou seja, não tem outra opção de língua inglesa, só a gente mesmo, Ok, tá? Nós temos hoje 3 campos que fica lá, um que fica em Ottawa, né, que é o principal, em Pembroke e Perth. E agora a gente tem uma parceria com o CDI College, em Toronto, que fica na Great Toronto, legal. em North York e também em Mississauga. Oh, Então, a legal. gente tem essas duas opções. Porém, os cursos que a gente oferece lá, a gente está começando gradativamente, né? Nós começamos com 4 programas no intake passado. Agora, em janeiro, nós vamos oferecer 6 programas. E a ideia é que no próximo termo a gente tenha mais programas.
Tá. Aí o que acontece? Tudo é Algonquin College. Uhum. Os professores, certificação, tudo é Algonquin College. A gente só usa o espaço, né, do CDI College para oferecer, tá bom? A gente tem, em média, 6 mil estudantes internacionais todos os anos e de 114 diferentes países, ou seja, a gente se preocupa muito com o número de países, né? Porque tem colleges que abrem vaga para todo mundo e aí tem muita gente de uma única nacionalidade. Sim. A gente não, a gente trabalha por nicho de mercado. Então, o Latam tem uma porcentagem, assim como a Ásia, assim como a África, e a gente trabalha nisso muito fortemente para não ficar né, só uma única região dentro da escola. Outra coisa importante que eu acho que é bem interessante falar é que a gente se preocupa muito com a qualidade do ensino. Então, por isso que o nosso número de 6 mil estudantes, se você pegar hoje, Carlos, um college de Ontário, você vai ver que vai ter de 10 a 12 mil Sim. estudantes internacionais, né? E a gente deixa esse número reduzido porque a ideia é manter a qualidade. E aí depois Sim. vocês vão entender os números para ver que faz sentido isso, tá? Então, 92% dos empregadores estão felizes com a qualidade do programa, né? E 90% dos alunos conseguem emprego dentro da área em até 6 meses. Então, isso é muito interessante. E 96% dos graduados, eles indicam o college porque eles estão satisfeitos com a qualidade, com a estrutura e com tudo. Tá bom? Legal. Os números são altos, muito bons. Todos acima de São, 90%. exatamente. Aí, como eu falei, a gente está localizado na capital do Canadá, né, que é o campus principal. Aí a gente tem Perth, Pembroke e Greater Toronto. Tá? A gente está a 450 quilômetros de Toronto, é uma cidade com aproximadamente 1,4 milhões de habitantes e temos acesso a mais de 800 parques e 800 km de trilhas para bicicleta, né? Então, é bem Caminhada, raia, interessante. legal. Exatamente, exatamente. Bom, sobre a cidade, que eu acho interessante, né? Uhum. A gente tem acesso aos maiores museus que existem no Canadá. Foi reconhecida como a melhor cidade para se morar em 2017 e 2018 pela Money Sense. 2019 a gente ficou em segundo lugar. Tá? Legal. E a gente tem um dos maiores polos tecnológicos do Canadá, né? Que eu acho que é super interessante falar Sim. sobre isso. E 11,2% da população, eu não coloquei esse dado aqui, mas eu vou passar para vocês, 11,2% da população trabalha no setor de tecnologia. Tá? Pô, uma boa E, fatia, né? exatamente, uma boa fatia. E tem muitas empresas que deixam de crescer por falta de mão de obra qualificada na área. Né? Então, para quem é da área de tecnologia e engenharia, fiquem cientes que trabalho tem demais na área de vocês. Isso é muito importante para o nosso público, Fábio. Bom, muito bom você trazer essa informação para nós. É super interessante. Ottawa é uma cidade quente no verão, né, abafado. No inverno é frio, não chega a ser absurdamente frio, né? A gente chega aí a menos 14 no inverno rigoroso e a mais 37, né, no Sim. verão. Eu lembro que o último verão que eu passei, em 2020, acredito, chegou a 40 graus, mas foi um dia atípico, assim, e estava tão quente que estava todo mundo passando mal, assim, porque é muito abafado. Então, não dá para dizer que é extremamente frio, aquela coisa absurdamente fria, mas faz bastante frio também, como todo o Canadá, né? Sim, Tirando algumas regiões ali de Vancouver. E legal. o custo de vida, que ele é menor comparado com as grandes cidades, né? Se você compara com Toronto, Vancouver, as grandes cidades, com certeza a gente tem aí até 30% de economia com relação ao custo de vida, ao dia a dia mesmo, Sem dúvida. tá? Essa foto que você trouxe aí das costas do parlamento, né? Uhum. É muito legal, porque, por exemplo, eu quando estive em Ório, eu tenho uma foto com a minha família bem ali atrás daquela cúpula, com essa vista do rio, que é um lugar lindo demais e é acessível, as pessoas podem andar ali e circular tranquilamente. O Trudeau e a equipe dele tá lá dentro trabalhando e as pessoas estão andando, turistando e etc. É muito legal essa segurança, essa tranquilidade que Ório tem, né? É demais, demais, assim. E ali embaixo, pertinho do rio, é uma pista de caminhada gigante, né? Então você Sim, pode andar ali do lado, até você tem bastante espaço aí para caminhar. Durante os finais de semana, isso é lotado de gente, família, passeando. É um lugar realmente muito bonito, sim, né? E você andando um pouquinho mais para trás, você passa a ponte e aí você chega em Quebec, né? Só sim. uma ponte que divide os dois. É Gatineau, né? Gatineau, exatamente. Na parte de cursos, né, a gente trouxe algumas informações, porque assim, nós estamos divididos em faculdades. Nós oferecemos mais de 180 programas para estudantes internacionais.
Então, eu não vou Certo. focar tanto na área de estudos, porque isso aí vocês podem passar para os estudantes com mais Sim. detalhes. Né? A gente pode falar, então, das faculdades, que nós temos Uhum. aí o Advanced Technology, né? Tem mais de 23 laboratórios, os alunos eles têm a vivência real, né? Inclusive, uma coisa interessante é que a gente tem uma incubadora, então os alunos se reúnem, vem um aluno de TI, com engenharia, com marketing, com business, eles sentam ali e começam a criar ideias e eles montam uma empresa e as empresas locais vão lá comprar projeto dos alunos, Isso né? é Dependendo. fantástico. Isso é demais, é demais. Eu gosto muito. Inclusive, tem uma impressora 3D que está fazendo o maior sucesso lá, porque é o xodó deles, e eles são realmente muito criativos. E as empresas na área de tecnologia amam essa criatividade, né? Essa Sim. coisa de sair ali do forno quentinho, todo mundo se formando e já com um projeto montado. Então, isso é muito legal. As empresas locais também vão para lá trabalhar, para ter ideias, para ver como tudo funciona, né? Então, o que eu digo para as pessoas é, os nossos professores são todos da indústria, então eles sabem o que está acontecendo no mercado. E Sim. eles levam para a sala de aula o que precisa no mercado de trabalho. E os melhores alunos são sempre indicados para grandes oportunidades, porque se destacam e eles estão ali tendo a vivência com pessoas que são da indústria, né? Você falou Então, num isso é ponto, muito Fábio, legal. você Hã? falou num ponto que eu sempre explico muito isso. A diferença do ensino no Brasil, muito prático, muito teórico, pouco Uhum. prático, e a diferença do ensino hands-on dos colleges canadenses, né. Essa história Sim. que você trouxe para nós dessa incubadora, a junção de várias escolas pensando num projeto para lançar um produto, as Uhum. empresas da região indo lá, trabalhar junto, comprar um produto, uma ideia e etc. Isso faz para aquele jovem estudante, para aquela pessoa que está buscando, o mercado de trabalho, ter experiências e ter um network incrível. Então é isso Incrível. que é legal dos colleges públicos do Canadá, é por isso que a gente dá tanta ênfase em college público, né. Sim, sim. E uma informação importante também, que eu acho que vale a pena a gente frisar, é que os colleges públicos, eles têm reuniões anuais com as maiores empresas locais, né, Uhum, para definir o que o mercado precisa, né. Tem um ou outro programa que vai sair da grade, porque a demanda baixou, né, não tem uhum. demanda. Então, assim, realmente são programas feitos para qualificar profissionais muito rápido e ir para o mercado de trabalho. Ô Então, são Fábio, programas, sim, me corrija se eu estiver enganado, mas acrescentando no que você tá falando, né, o Algonquin é o college público da região de Ottawa e das cidades que formam aquela região metropolitana. Só para o isso. brasileiro entender, eh, não pode chegar do nada uma empresa e falar: "Vou fazer uma faculdade aqui e vou começar a dar cursos". Não é assim Não, que funciona no Canadá. Então, não. assim, as empresas que estão estabelecidos na região metropolitana ali de Ottawa, que têm noção do que está precisando, o que está faltando, conversam periodicamente com o Algonquin, que é o college público que abrange aquela região e fala: "Olha, a gente precisa formar profissionais em tal área, a gente está formando muito nessa área e o mercado não está absorvendo, então a gente diminui as vagas aqui. O mercado interno, os canadenses não querem estudar tal coisa, então vamos abrir esse curso para o mercado internacional e trazer os alunos de fora". Explica um pouquinho para o nosso público essa diferença que é muito gritante do Brasil para o Canadá, e por isso que as coisas aqui se encaixam e dá certo, né? Exatamente, você falou tudo. Os cursos eles são criados de acordo com a necessidade das empresas locais, né? Então, essas reuniões elas acontecem entre empresas e o college, né? O college público ele tem essa vantagem de entender a necessidade do mercado e ir lá e criar programas em cima disso, né? Óbvio, como você disse, não tem como chegar lá, vou abrir uma faculdade aqui, vou colocar todos os. Não existe isso. Né? Sim, Porque para o college não é interessante formar profissionais que não entrem no mercado de trabalho. Isso sim, diminui a nossa qualidade, né? E com certeza não, a gente vai ficar ranqueado de uma forma não positiva. Que adianta sim. formar um profissional que vai ficar 2 anos sem conseguir emprego na área? Não faz sentido. Então é isso, é tudo planejado e desenhado de acordo com a necessidade do mercado. Tá? Então, essa é uma diferença muito grande. Eu lembro que quando eu fiz administração no Brasil, eu fiz administração porque eu não sabia o que eu ia fazer, não tinha ideia do que eu queria fazer da vida. E quando eu fui na escola, ninguém me perguntou nada, não. Né? Tipo, não teve nenhum. Como Uma que eu posso dizer? entrevista, né? Uma entrevista, nada. Eu fiz o vestibular, passei, fui lá e fiz o que eu queria. E esses cursos, eles existem até hoje. Você vai na faculdade, você tem trocentos mil cursos à disposição. Faça o que você quiser.
Aí você costuma ver aqui no Brasil o psicólogo trabalhando em restaurante, aí você vê sabe, o Sim, engenheiro trabalhando em outra área totalmente diferente, porque não teve, né? Às vezes o mercado nem absorve tudo isso de sim. pessoas Um advogado brasileiras. sendo um administrador, né? Exatamente. Então as pessoas acabam não seguindo ali carreira justamente porque nem sabem e o mercado não consegue absorver tudo, nem tem como, né? Sim, Então isso é muito interessante e essa é uma grande diferença, tá? legal, muito bom. A gente tem aí 27 programas na área de arte design, que são bem bacana. Uma informação que eu acho bem interessante passar, o nosso curso de animation ficou entre os 6 melhores do mundo, então a gente está entre as 6 melhores escolas do mundo no curso de animação, tá? E essa análise ela é feita na qualidade do ensino, os professores que são da indústria, valor do programa, empregabilidade, né? Então, tudo isso forma aí as melhores, né, faculdades do mundo na área de animation, e a gente está entre as 6. Legal. Isso foi um número bem bacana para a gente, eu acho que vale a pena, né, frisar para quem quer trabalhar na área. É o tipo de área, assim, a gente tem uma média, Carlos, de quantos por cento conseguem emprego dentro de 6 meses. Sim, Mas tem área que eu não preciso nem te falar. O cara formou, ele já sai empregado. sim, Empregado e ganhando excelentes salários, né? sim. Porque são Eu áreas que são... acredito. Eu acredito. E animação eu acredito que seja muito isso. Os estúdios estão vindo muito para Toronto, ou desculpa, para o Canadá. Os estúdios estão vindo muito, saindo de Hollywood. Eu falei com isso com outro college também que tem cursos de animação. Os estúdios americanos têm vindo para o Canadá por vários motivos e a empregabilidade para quem trabalha nessa indústria tem crescido muito, né? Sim. E assim, né, Carlos, a gente sabe que quando você se forma, você não tem você não precisa trabalhar necessariamente ali. A gente Sim, está do lado ali no centro, perto de grandes, né, cidades, onde tem um mercado altíssimo. Então, você tem a opção de trabalhar onde você quiser trabalhar e, com certeza, é o tipo de programa que você não fica desempregado. E com não precisa de certeza. um tempo para se colocar no mercado, sabe? Eu acho que quando você faz esse tipo de programa, você escolhe onde você vai trabalhar. Essa é a diferença. Isso acontece muito aqui no Canadá, né? Isso acontece bastante. É verdade. A gente tem mais de 30 programas na área de business, Legal. né? Então, assim, todos os cursos, nem 100% dos nossos cursos ele tem co-op, mas a maioria deles tem co-op, que é onde você vai fazer network, vai trabalhar na área que você está estudando, vai conhecer Uhum, todo mundo do teu mercado. Dependendo do teu desempenho no teu co-op, que seria nesse estágio, uhum. você já fica empregado, você já sai do college empregado, né? Porque a gente Sim. sabe que tem a demanda, precisa. Muitos alunos acabam ficando part-time depois do co-op e quando se formam já tem emprego garantido. Eu sempre indico, quando existe a opção do mesmo curso com ou sem co-op, eu sempre indico, se você tem condições, porque o co-op, depois eu ia até te perguntar isso, em alguns casos tem que ser aplicado, tem que ser aprovado, né, pelo college, etc. Mas o co-op é uma bela ferramenta de network e de empregabilidade para ficar depois do curso. Sim. O que eu falo para todo mundo é o seguinte: a nossa diferença, tá, no co-op, só para dar um overview sobre isso, é que, como eu falei, os nossos professores eles são da indústria, Sim, então eles estão te analisando o tempo todo. Se você é um aluno que se comprometeu, tem boas notas, né, participou de tudo, você vai ser indicado para uma mega empresa, porque as grandes empresas são nossos parceiros, sim, né? Aí, por que por merecimento? Imagina você pega um aluno que não se dedicou, não tem boas notas, não levou, né, o programa a sério, sim. e a gente vai pegar e colocar numa mega empresa, que é nosso parceiro, né, para queimar o nosso relacionamento. Faz Entende o que eu estou sentido. dizendo? Então, por Faz, isso faz que a todo gente sentido. faz por merecimento, isso força, né, o aluno a se dedicar, porque ele sabe que ele vai ter uma mega oportunidade de trabalhar numa grande empresa e fazer network, Sim, e a qualidade dele, o desenvolvimento dele pós-formação vai ser muito maior. Então, a gente acredita nisso. Por isso que o nosso co-op é por merecimento mesmo. E, legal. assim, você está sendo analisado o tempo todo porque os professores, eles vêm da indústria, né? Então, automaticamente, você precisa se dedicar ao que você se propôs a fazer, né? Isso é um ponto importante. Faz sentido. Né? Legal. A gente tem a Community e Social Service também, que é uma área muito importante. Né? A gente tem tantos programas, Carlos, que eu acho que não seria nem legal ficar falando de todos eles, porque são muitos, muitos mesmo. A gente trouxe só algumas opções aqui, né? Sim.
Deixa eu ver aqui o que mais. Culinária e Hospitality, que é bem, bem bacana. O que é legal, tá? Eu vou falar um pouquinho desse, porque eu acho interessante. Dentro do nosso campus, a gente tem um salão de beleza gigante, parece um Certo. shopping aquilo. A gente tem restaurante 5 estrelas, para que os alunos que fazem Hospitality, eles consigam atuar, né? Então, a gente tem restaurantes, a gente tem várias lanchonetes, a gente tem salão de beleza, a gente tem spa, a gente tem tudo dentro do college. E aí o co-op é feito ali dentro, mas Sim. não é um co-op, é um estágio não remunerado, não é nada disso. Continua sendo estágio remunerado. O cara que fez a parte de culinária, ele vai cozinhar nesse restaurante 5 estrelas, que é onde a gente recebe, né, todas as pessoas que vai nos visitar. Então, Uhum. é um restaurante com tudo completo, assim. O atendimento é diferenciado, a pessoa que faz a parte de atendimento, que também é aluno, todo mundo é aluno, tá? Sim. Mas eles são avaliados 100% e tem que ser um atendimento, assim, de extrema qualidade, comida de extrema qualidade, tudo, assim, perfeito. Então, Aprende eu na acho muito prática, né? legal. Exatamente, exatamente. Então, faz toda a diferença. E a beleza e a estrutura do lugar é, assim, incomparável, Muito bom. né? E aqui a gente tem mais programas, deixa eu ver aqui. Área da saúde, que é uma área que todo mundo pergunta, acho que Sim, vale a pena a gente falar um pouquinho dela. A sim. gente tem aí mais de 30 programas também na área. A maioria dos programas precisa fazer o Introduction to Canadian Health Study, né, que são aquelas 14 semanas antes do programa começar. Esses programas, eles são super concorridos, porque, imagina, Practical Nursing, que é o curso de enfermagem, o povo quer fazer esse curso de todo jeito. Sim, é verdade. Então, abril, você já tem que aplicar, é aquela correria toda. E antes de fazer esses cursos, você tem que fazer a introdução, né, aos estudos na área da saúde, no Canadá, e é bem interessante para esses alunos já ter tudo prontinho ali, não pode entregar depois nenhum documento, certificação de inglês, IELTS, TOEFL, Duolingo, seja lá qual for, tem que estar tudo pronto para aplicar, porque esses programas eles costumam lotar em 1, 2 semanas. Com a gente, seguindo as regras ali de Ontário, você precisa fazer essa introdução aos estudos, né, canadenses na área da saúde, e só após essa finalização desse curso você está apto a fazer um outro curso na área da saúde. Então, assim, vamos dizer que você vai fazer o curso de nursing em janeiro de 2023. Você tem que chegar no Canadá em agosto para começar essa introdução em setembro, você estuda de setembro a dezembro, e em janeiro você começa a tua graduação, tá? Sim, É importante todo mundo está ciente, isso vem na carta, tá. tá? Na sua carta de aceitação vem 2 programas, vem o Introduction to Canadian Health Study e embaixo o Practical Nursing. Você precisa completar um para começar o outro. Isso é mandatório, não tem o que ser feito, tem que ser assim. Porque isso é uma regra da província. Né? Então, se você quer fazer programa na área da saúde, tem que fazer a introdução. Isso na sua carta vem cobrado diferente. Esse curso, só para vocês terem uma ideia, ele custa $3.800, Ok, né? Isso é 3.800 para 14 semanas. sim. E na carta vem explicando tudo bonitinho, e para fazer qualquer curso na área da saúde, você tem que fazer esse primeiro. Tem diferença se a pessoa ela já vem da área da saúde no Brasil ou não? Porque tem o Não. Introduction to Canadian Health Studies e Uhum. existe o Pre-Health, certo? Sim. Uhum. Explica para eles então a diferença desses 2 programas. Assim, o pre-health, ele vai te isentar de fazer o introduction, porque o pre-health, ele já tem a introdução ali dentro. Só que o Tá, pre-health é 1 ano. Então, você vai estudar 1 ano inteiro para depois fazer um outro curso na área, né? tá. Se você é da área da saúde no Brasil, né? Você já é, sei lá, enfermeiro ou dentista, médico, seja lá o que você, né, estudou no Brasil, Fisioterapeuta, fisioterapeuta, você não precisa fazer 1 ano de pre-health. Eu não faria 1 ano de pre-health. Para que faz ficar só o 1 ano? Introduction. Faz só o introduction, que vai suprir o que você precisa para entrar no curso na área da saúde. Perfeito, acho que Entendeu? ficou claro, ficou bem claro, tranquilo. E aí Ficou, já né? sai tudo isso sai numa loa só para aplicar um visto direto. Exatamente. E quando você aplica o teu visto, tá lá dizendo, o teu curso começa em janeiro, mas você precisa chegar em agosto para começar essa introdução em setembro. Então tá tudo especificado na LOA, tá Fábio, uma bom? pergunta, para os estudantes latinos que tá mais próximo do seu mercado junto com o Brasil, Uhum. você tem visto o governo, dar, por exemplo, os 2 anos e pouco que daria um visto, um curso de Practical Nursing mais um semestre do Introduction, você tem visto o governo dar os 2 anos e pouco de visto para a maioria dos estudantes, ou eles entram e falam: "Olha, o governo me deu um visto limitado, porque eu preciso passar pelo Introduction primeiro, e aí depois eu estendo o meu visto"? Não, Como é que tem sido não. isso? Eles,
Carlos, eu posso te dizer que 99%, Legal. eu não vou falar 100%, Sim, porque eu a não, gente nunca né? fala 100% quando a gente fala da imigração canadense. Exatamente. Eu vou falar 99% porque eu ainda não tive nenhum caso da América Latina inteira de que recebeu só o visto para introdução. Nunca Tá, vi. legal. Sempre eles dão 2 anos e meio, que seria a introdução de 4 meses mais 2 anos do programa. E como Perfeito. eles dão sempre um gap a mais, né? Eles dão aí alguns meses a mais. 3 meses a mais eles costumam dar, Exato. Então acaba dando 2 anos e meio, até mais um a pouquinho, mais que tá? legal. Geralmente é assim. Era isso, era exatamente essa resposta que eu queria para as pessoas entenderem legal. Muito bom, muito bom, muito legal. Bacana. Media Communication, né, também a gente tem bastante programa dentro da área. É uma área super. A gente sabe que Media Communication é super forte no Canadá, Uhum, né? Você já falou, inclusive, das grandes empresas que estão trazendo os estúdios, que estão sempre contratando. Então, assim, são áreas bem bacanas. Eu acho que são áreas para quem gosta da área, né? Se você se identifica, quer, né, é criativo, tem essa coisa, eu acho que é super bacana e emprego não falta. A gente tem um curso, uma pós-graduação para professores de inglês também, que é bem interessante. eu Muita acho. gente pergunta. Uma coisa que é importante, tá? A maioria das pós, elas são de 1 ano, né, Carlos? A gente Sim, sabe que eu tenho, acho que, 3 pós de 2 anos, o resto é tudo de 1 ano. E a pergunta que todo mundo faz é: poxa, eu queria fazer uma pós mais 1 ano, eu vou ter só 1 ano de PGWP, é muito pouco. O que você me aconselha? Se o curso da pós é o que você quer, né? sim, E eu te aconselho a fazer 2 pós, uma sequência da outra. sim. Tá? Ao invés de fazer um diploma avançado, faz uma pós de 1 ano, já emenda outra pós e depois você pega o teu PGWP de 2 a 3 anos. Exato. Tá? E É a nossa isso faz. recomendação também. Porque às vezes, Fábio, o estudante no Brasil, brasileiro, ele já tem um certo nível acadêmico alto, Uhum. uma certa experiência avançada, e vir fazer um programa de nível tecnológico, que é o diploma, pode ser considerado um downgrade se a gente não explicar muito bem. E às vezes Sim. a pós-graduação ela encaixa como uma luva para a carta de motivação daquele estudante, que a gente acaba falando: faz a primeira pós do seu interesse pessoal primeiro, e aí Uhum. escolhe uma segunda pós que venha completar teu currículo, a tua experiência, que venha abrir mais leque, para que você possa chegar ao objetivo de ter os 3 anos de PGWP. Perfeito. É isso aí. É exatamente isso que a gente orienta. Inclusive, esses dias eu peguei um caso que eu acho que vale até a pena comentar. A pessoa ela fez engenharia, ela queria fazer um curso de Project Management no Uhum. Canadá, a gente tem uma pós, né? Sim, E ela só que queria de 2 anos. E queria fazer um outro curso que não tinha nada a ver, né? Uma outra pós. Ah, mas eu quero começar pela outra e depois eu faço o Project Management lá na frente. Eu falei, olha, você precisa aplicar um visto. Para aplicar o teu visto, é importante conectar as coisas, sim. né? Faz algo que está relacionado à tua formação ou à tua experiência profissional, né? A segunda opção, você pode até ir para esse lado que você quer, não tem problema. Você já está no Canadá, já está, né? Já teve um visto aprovado, mas de cara, escolhe alguma coisa que esteja conectado para que facilite, Sim, né? Então, é um ponto bem interessante que eu acho que as pessoas precisam entender que o visto, ele passa por uma análise onde eles vão ver se faz sentido o teu projeto. Tá? Eu não sou especialista em visto, acho que o Carlos pode explicar mais sobre isso, não mas é, assim, eu não, acho interessante estar conectado, né, Carlos? Até para sim, você não levantar uma red flag ali dizendo, para que você vai exatamente. fazer isso, se Não, não tem a a ver. explicação que você deu é exatamente a explicação básica. Você precisa fazer uma petição de um visto, Uhum, defender uma ideia do porquê uhum, você quer vir para o Canadá, estudar o curso tal, no college tal e etc. E com certeza, o primeiro curso é aquele que vai abrir a tua porta para o Canadá. O segundo curso você pode até fazer outras áreas que fica mais fácil a extensão do visto, a aprovação dessa extensão, porque você já está aqui. Mas o primeiro curso ele é fundamental, então ele é, a sua explicação ela está certíssima. bacana, que bom. Legal. Aí temos alguns programas que são super também requisitados, né, que é na área pública, Public Sim, Safety e Legal Studies. O Law Clerk e o Paralegal são 2 programas muito legais. O Paralegal é uma demanda gigante, as pessoas querem muito, muito, muito esse programa, e eu acho que ele é bem interessante, né? Área de Transportation, a gente tem o Aircraft Maintenance Technician e o General Arts and Science. Na verdade, a gente tem vários programas aí dentro, né? A gente pegou um uhum, de cada só para dar uma ideia, né? legal. Mas tem bastante coisa aí. Falando sobre empregabilidade, que eu acho que é a parte mais interessante,
Também acho. 90% dos alunos conquistam oportunidades e entram no mercado de trabalho nos primeiros 6 meses. A gente colocou 6 meses, a gente está sendo bem, como que eu posso dizer, razoável, tá, Carlos? Menos Porque tempo, a gente, né? Quem está é, aqui sabe que dá para dividir esse tempo aí em 3 meses, né, em média, né? em 3 meses em média, sendo bem ainda razoável, porque tem curso, como eu te falei, que você sai empregado. Sim, eu Então, concordo. depende muito. 92% dos empregados estão realmente satisfeitos e 96% dos alunos indicam a gente pela qualidade, enfim, né? As nossas tuitions, elas variam aí de 16 a 20 mil o ano, e a gente não oferece bolsa para entrar no college, né? Durante os teus estudos, existem várias bolsas que acontecem ali. Você só precisa ficar atento a isso, participar, porque assim, eu lembro que o ano passado teve uma brasileira que ganhou uma bolsa porque ela trabalhava na comunidade, ajudando a comunidade. Sim. Então, ela fazia trabalhos voluntários, ela entrou lá, se cadastrou e recebeu uma bolsa porque ela fazia esse trabalho. Então, várias bolsas acontecem no decorrer aí do programa, mas cabe a você, cabe ao estudante, né, ir Uhum. atrás, ficar Aplicar atento. para a bolsa, né? Exatamente, Você aplicar. tem uma noção de valores, Fábio, para colocar para. Eu tenho. Tem bolsas de 1.000, tem bolsas de US$ 1.500, tem bolsas de 2.000, né? Um aluno nosso ganhou um prêmio de melhor estudante, ganhou uma bolsa de 3.000 para o próximo ano. Que Depende legal. muito. Depende Pô, muito. isso é muito interessante, porque os colleges públicos, eu costumo dizer isso para os nossos clientes, assim, eles têm que praticar uma média de tuition muito igual, né? Sim. Um college ou outro, às vezes, mais do interior, eles fazem uns descontos mais agressivos para levar Uhum. estudantes para lá, e as PPPs, né, que são as parcerias públicos-privadas, também têm algumas promoções mais agressivas para encher o Uhum. campus deles de estudantes internacionais. Eu ia até te perguntar isso. Vocês estão com essa PPP lançando em Toronto, em Mississauga. Existe algum tipo de incentivo para as PPPs diretamente, ou também se Uhum. encaixa na mesma questão do campus de Ottawa e dos campos lá da região de Ottawa? Mesma coisa. A gente Tá, não tem nenhum incentivo. A gente quis fechar essa parceria porque existem existe estudante que quer ir para grandes centros, para grandes sim, cidades como Toronto, e aí a gente achou por bem ter essa opção lá, desde que ele esteja ciente dos valores que vai gastar. Eu não falo com o programa é a mesma coisa, a tuition é a mesma coisa, uhum, são os nossos programas, nossos professores, é tudo igual. O que muda é o valor que você vai gastar vivendo, né? e Você vai começar uma vida nova numa cidade como Toronto, que é uma das mais caras do Canadá, por exemplo, você vai ter que ter mais dinheiro, né? sim, Principalmente se você vem em família, se você vai trazer filhos, então tem que estudar tudo isso. Mas aí, para a gente foi mais para ter opção, sim. E a né? infraestrutura, né, Fábio? Cá entre É, nós, estudar no Algonquin de Toronto, estudar no Algonquin de Ottawa, em termos de infraestrutura do campus, não tem comparação. nenhuma, nenhuma, Nem assim, porque um é um prédio, né? uhum, Que é um college que já é, da estrutura deles é um prédio, e a gente não. A gente, em Ouro, por exemplo, é uma cidade, aquilo é uma sim, cidade, gente. São vários campos, várias pontes que você é conectado por baixo, por cima. Só em restaurante a gente tem mais de 15 lá dentro. Lanchonetes, restaurantes, tem loja, tem teatro, tem tudo. Acabamos de inaugurar um polo de esportes, sim. coisa mais linda do mundo, 3 andares, assim, coisa de primeiríssimo mundo. Isso não vai ter de jeito nenhum, né? Tem que Às ser vezes, eu ainda converso com clientes que não entendem a diferença de college no Canadá e compara no Brasil, com lugares de cursos técnicos, e eu tenho que explicar. Um college público em Ontário, o campus do Algonquin Ora, pelo que o Fábio está descrevendo, é como se fosse uma cidade universitária das grandes federais, das grandes estaduais do Brasil, sim. mas altamente modernizada, estruturada, equipada, né. Uhum. E assim, ó, Carlos, uma coisa que vale a pena ressaltar, a qualidade que a gente tem, eu falo de tecnologia, de infraestrutura, eu Sim, não conheço nada no Brasil. E eu não estou falando, não é uma coisa só nossa, tá? Eu estou falando college público no Canadá. A sim, maioria são prédios assim extremamente bonitos, modernos, os laboratórios são coisas de outro mundo, né? Então, assim, a estrutura é demais. Eu sempre, agora, por exemplo, daqui a 3 semanas, meus diretores vêm para o Brasil, a gente vai visitar algumas instituições, legal. né? As instituições, por exemplo, públicas
no Brasil, algumas delas parecem uma coisa meio abandonada, não Sim, tem aquela... A estrutura é totalmente diferente. Então, comparar um college público de Ontário com escola pública aqui do Brasil não dá, e com faculdades particulares, nem todas conseguem chegar no nível que tem, né? sim. Essa é a grande verdade. A Não, diferença é gritante. é uma verdade que dói, porque a gente é brasileiro, mas é Sim, sim, real, sim. não tem jeito, não tem como esconder isso. Legal, e o tuition de vocês está entre 16 e 20 mil por ano, então é uma média normal de todos os colleges Uhum. públicos de Ontário, legal. E as bolsas são aplicadas, legal. Exatamente. Estudando no Algonquin College, todos os processos de imigração da província de Ontário e do governo federal vão estar disponíveis ao estudante, claro, como qualquer outro, mas ele soma pontos extras, né, por Uhum. estudar em Ontário, por estudar no Canadá, o PGWP que vocês, por ser uma instituição pública, dão direito para eles, como estudantes, tudo isso vai ajudar, certo? Sim. Sim, é muito importante, sim. As pessoas perguntam muito, né? Mas a província de Ontário, eu vou conseguir imigrar? Eu acho que, assim, a pontuação, por ser graduado no colégio público, Uhum, você já ganha mais pontuação. Por sim, ter experiência profissional no PGWP ali de, no mínimo, 1 ano dentro da tua área de formação, você já vai ter mais pontuação. Então, aí sem você dúvida, consegue, né? A gente trouxe 3 exemplos aqui de processos imigratórios, sim, e para que você escolha um deles, né? E veja o que mais se adequa à tua realidade. De exato, repente, você já pode terminar o college, trabalhar 1 ano e já aplicar um Express Entry da vida, sim, né? Então, a gente quis trazer que existem possibilidades imigratórias, sem sombra de dúvidas, como você mesmo disse, e depois da formação e experiência profissional, você vai ter aí o que escolher. A gente sabe que o college no Canadá, principalmente, né, Carlos, para o público que procura, que é um público mais profissional já qualificado no Brasil, sim, geralmente família, esse pessoal ele está vindo através do college, mas com a intenção de ficar no Canadá, exato, né? A gente sim. sabe bastante disso e não adianta. Eu falo que o college sim é uma porta de entrada e que a gente tem que usar isso ao nosso favor, e a gente tem que usar isso de uma forma muito, como que eu posso dizer a palavra certa? De uma forma muito respeitosa. A gente usa como porta de entrada, mas a gente se dedica Sim, e, e e valoriza, né, exatamente, valoriza. valoriza o investimento. Exatamente, porque o investimento ele vai te abrir muitas portas, o Sim, college te abre muitas portas. Então, gastar 16, 18 mil um ano e você não se dedicar ao que você se propôs a fazer, só pensando no processo migratório, você está gastando dinheiro aí, ao invés de perfeito, se sim. qualificar para o mercado de trabalho, além de depois poder aplicar qualquer processo migratório. E eu vou aproveitar o gancho do que você falou, se caso não tenha ficado claro que a gente está dizendo que a pessoa vai vir estudar e tem que se dedicar, tem que ser um bom aluno, a pessoa precisa passar. Ela não pode Sim, reprovar, não é só estudar, ela é estudar, precisa passar, precisa ser aprovado para ter direito ao PGWP, para ter direito a todos os processos. Se a pessoa reprova, ela tem que continuar estudando até passar, e depois, se ela reprova, ela tiver que estender, ela vai ter que justificar todas essas reprovações, notas baixas, etc., também para pedir o PGWP. Então, só para ficar claro aqui, precisa vir, já que vai estudar, dê o seu melhor, né, aproveita sim, essa oportunidade. O que o Fábio falou, lá em Oro e região, eu já vi acontecer com clientes, estudantes e amigos aqui da minha cidade, que durante o programa o professor pescou ele e levou direto para a empresa, porque o que o Fábio falou é real, os professores são do mercado, são profissionais e estão ali, além de ensinar a matéria, o conteúdo, eles estão ali pescando talentos, pescando, bons profissionais para as empresas que eles trabalham, representam e etc. Então isso é muito verdade, seja um bom aluno. Se sim. comprometa, seja um bom aluno e se dedique, né, Fábio? Exatamente, falou tudo, Legal. Carlos, falou tudo, tudo perfeitamente bem. Quanto mais, eu tenho um aluno que terminou com a gente agora, durante os estudos ele trabalhou com a gente lá na Uhum. residência, hoje ele é professor de inglês do IEP, dentro do college, Que é um legal. cara que se dedica, foi orador da turma agora na formatura, o cara fala super bem, super, sabe, participou de muita coisa. E ele se engajou mesmo no programa, ele era o cara envolvido com tudo, né? E hoje Você teve a falou de uma oportunidade. coisa Hã, você falou de uma coisa que eu acho legal a gente falar para os clientes e comunicar com eles. Um brasileiro
estudou com vocês um programa, se formou e hoje ele é professor de inglês dentro de um college público canadense. Para Exato. as pessoas verem que é possível, Sim, né. exatamente. Você É pode ser possível. brasileiro, vir aqui, Uhum. fazer um programa e ser um professor de inglês no Canadá. É possível? No Canadá é possível. Sim, sem dúvida. E assim, eu te digo mais, tá, Carlos? A gente tem outros professores dentro da instituição. O brasileiro, ele é excelente profissional. E Sim, eu acho que, graças a Deus, e eu fico muito feliz, né, de trazer esse retorno, nós somos muito bem vistos no Canadá, como sim, mão de obra qualificada, é um povo feliz que trabalha muito bem. Então, isso é muito positivo para a gente. Então, se você sim, se dedicou durante seus estudos, você participou de tudo, você se conectou com seus professores e você quis realmente fazer esse projeto ser diferente, você vai se destacar e eu não tenho dúvidas nenhuma disso. sim, eu Né? também Eu concordo. estou no mercado há 10 anos fazendo esse trabalho, eu posso te dizer assim, eu tenho trocentos casos de sucesso, mas de pessoas que se dedicam, Exato. né? E isso faz toda a diferença. Eu concordo com você. A gente precisa, quando a gente sai do Brasil para encarar essa vida aqui fora, de vir, estudar, trabalhar, a gente tem que dar 2 passos para trás, descer Sim. dois degraus na nossa estrada, na nossa vida, abrir nossa visão, nosso campo de visão e Uhum. recomeçar e Uhum. correr, pegar esse impulso e correr, porque a gente tem essa condição de voar no Canadá, mas precisa ter Sim. esse 2 passos para trás, né, Fábio? Sim, sem sombra de dúvidas. E humildade, né? Saber que precisa começar. A experiência canadense ela conta muito. Então, começar é primordial. Eu lembro que tem gente que passa 4 meses para arrumar um primeiro emprego. Tem gente que arruma na primeira semana. O cara que arruma na primeira semana, Carlos, ele quer trabalhar. Ele quer Sim, ter experiência canadense. Então, eu, por exemplo, eu saí do Brasil com um cargo, né, relativamente alto. Quando eu cheguei no Canadá, eu falei, gente, vou fazer o que tiver que fazer, não quero saber. Então, sim, você tem que ter maturidade para começar, para recomeçar. A gente não pode se acomodar, óbvio. A gente sabe onde a sim, gente está, né? Chegou aqui, dá esse passinho ali para trás para avançar lá na frente. Mas tem gente que, exatamente. né, não está preparado para esse recomeço. Isso faz a diferença também. Experiência canadense conta muito. A gente traz tudo que a gente fez no Brasil, sem sombra de dúvidas. Eles vão analisar todo o teu currículo com o que você fez no Brasil. Mas você tem alguma experiência no Canadá, porque você precisa entender como é o sistema de trabalho canadense, Sim. né? Como que é o comportamento dentro de um ambiente de trabalho canadense. Então, abrir mão assim de status, eu acho que é bem interessante isso, saber começar para depois você decolar na tua carreira. É, Isso é e bem antes de você ir para o próximo slide, você abriu um ponto que é importante, precisa entender a cultura de trabalho canadense. sim. E eu abro esse momento, assim, dentro da Evisa, dentro do grupo Evisa, a gente tem vários serviços prestados aos nossos clientes, e um Uhum. deles está dentro, dessa explicação, dessa preparação para você entender a dinâmica do mercado de trabalho canadense, para você entender como que é uma entrevista, o que que é uma cover letter, como é que você responde as perguntas que vão te fazer, como é que você qual é a cultura, então isso é muito importante para você conseguir o primeiro emprego. Muito, muito. Legal. Extremamente importante. Eu lembro que quando eu mudei para o Canadá, na minha cidade onde eu morava, tinha um Immigration Center o nome. E eles ensinavam isso, eles Sim. faziam a tua cover letter, faziam o teu resumê, como se comportar numa entrevista. O workshop era como se comportar numa entrevista de trabalho. Que roupa você deve usar, né? Até Uhum. perfume eles dão dica, né? Não vai super perfumado, porque os canadenses têm bastante alergia, isso pode ser um ponto não muito legal, Sim, né? Como que você tem que olhar para o entrevistador, tudo isso faz diferença no processo como um todo, né? faz. Então, é entender realmente como que é o sistema canadense, que é o sistema de ensino é diferente, o ambiente de trabalho é diferente, né? Eu falo que no Brasil a gente tem muito drama para fazer as coisas. E Uhum. lá é preto no branco. Preto no branco. Acabou. É isso, acabou. Isso aqui é desse jeito e acabou. Né? Então, mas a gente vem de uma cultura diferente, precisa se adaptar a essa nova realidade. Não Né? existe o 100% certo e o 100% errado. Existe culturas Exato. diferentes que a gente precisa. A gente escolheu sair do Brasil e vir para cá, a gente tem que se adaptar à realidade daqui. Não querer Exato, fazer exatamente. daqui um novo Brasil, né. Sim, sim. E assim, ó, eu vou trazer um exemplo que não tem nada a ver aqui com o nosso assunto, mas eu acho que é interessante. Quando eu fui pegar minha cidadania, tinha uma senhora que estava do meu lado, inclusive, e tinha 125 pessoas, tá, na minha cerimônia de Uhum, cidadania. E a menina estava de burca, ela só tinha um olho para fora, né, sim, por conta da religião dela. E a juíza, super querida, veio até ela, falou assim: olha,
eu preciso olhar para ver se é você mesma, né? Ela falou, Uhum. não, eu não tiro, isso é minha religião. Aí ela falou, poxa, mas eu preciso, vamos lá na salinha. Queria Uhum. levar ela numa sala para ela mostrar o rosto, né? E Sim, ela falou que não vou, não vou. Atrasou a cerimônia uns 15 minutos e a juíza falando que não podia passar a cidadania para ela se ela não mostrasse o rosto dela. sim. Né? E aí eu trouxe esse exemplo porque, poxa, a gente mudou de país, né? É uma Uhum. nova cultura, é uma nova realidade. E a gente precisa seguir as regras desse novo país que acolheu a gente. Sim, Né? Se para receber a cidadania eu precisaria mostrar o meu rosto, óbvio, né? Que você vai dar a cidadania para uma pessoa que só mostra o olho. Eu entendo a juíza e eu sim. entendo a menina da religião, enfim, eu respeito tudo, mas eu acho que seria legal você falar assim, olha, tá certo, eu tenho que cumprir as regras porque eu estou num país que me acolheu, Sim, né? Então eu acho que é super interessante a gente pensar que é uma cultura diferente, a gente precisa se adaptar a nela. gente precisa se adaptar nela, concordo plenamente. Legal, Boa. muito bom. Isso Aqui é isso muito bom, isso é muito bom. Eu estava esperando por esses logos, por essas grandes empresas, porque isso, resumindo, é o que o brasileiro quer ver, né, Fábio? é Empregabilidade. empregabilidade. Aqui são apenas alguns dos nossos parceiros, tem muito mais parceiros, sem sombra de dúvida. Para todas as áreas, a gente tem grandes empresas ali por trás, né, onde os alunos conseguem fazer esses co-ops, né, que seria Sim, a parte de estágio mesmo, e como a gente comentou no começo, a forma mais eficaz de você fazer network é você trabalhando na indústria. sim. Então, isso faz toda a diferença após a pós-graduação, né? Quando você gradua, você já tem aí contato com todo mundo no mercado. Uhum. Você tem dados de uma média de custo de vida de hora que o nosso cliente pode ficar interessado? Sim, eu, não, eu tenho uma estimativa, Legal, né? já é o suficiente para nós. Tá, eu vou te falar assim, ali na região do college, eu morava exatamente ao lado do college, tá? Tem um complexo de casas, de apartamentos, enfim, tem muita coisa ali perto. Uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, tipo, pertinho do college para atravessar a rua e ir a pé, em média US$ 2.000, Uma casa que é tá? para uma família grande, né? Uma família grande. Aí você Sim. tem a opção de alugar, por exemplo, um estúdio por 1.100, US$ 1.200, um apartamento de 2 quartos por 1.600, 1.700. Legal. Então, tudo ali naquela região. Eu estou te falando isso porque, assim, eu morei em Toronto um ano, eu morava a 45 minutos do centro e eu pagava 2,5 no apartamento de 2 quartos. Né? Sim, Então, assim, dá para você ter uma ideia do custo de vida. Transporte não é caro, em média, acho que fica US$ 85 por mês para o você ter plano aquele mensal, né? plano mensal, exato. Telefone é basicamente a mesma coisa de todas as províncias. Parte de comida não muda muito, a gente Sim, sabe que não tem essa diferença, eu acho que é mais moradia. E o que muda bastante é comprar casa, né? Uma sim. casa que em Toronto custa 2 milhões, lá vai custar 500, 600 mil. Então, É, a diferença é discrepante, assim, com sim, relação a isso. com certeza. Muito bom. Ô Fábio, e para usar um pouco dessas empresas aqui parceiras, essas são as empresas do co-op, são essas empresas que estão indo lá pescar talentos e levar para a indústria, certo? Sim, sim, sim. São algumas, tá? Tem muito, muito mais, assim. Pensa que a gente tem um polo tecnológico com mais de 50 empresas e essas empresas são todas parceiras nossas. Né? A gente trouxe alguns nomes fortes aí, que muita gente conhece, que eu acho que faz sentido, Sim. mas a gente tem parceiros, empresas parceiras em todos os ramos. Isso Então, é se a gente oferece o co-op, é porque a gente tem uma empresa parceira ali por trás que vai absorver esse aluno na hora de fazer o seu estágio. maravilha. Quero te agradecer. Quero agradecer demais a presença do Fábio e do Algonquin College conosco hoje nessa apresentação. Foi muito bom bater esse papo. Foi muito bom a gente bater esse papo. Eu gostei muito do jeito que a gente levou, das informações que a gente levou para as pessoas, para que elas possam conhecer Ottawa e a região, conhecer os campos, conhecer eh, o custo de vida, a qualidade de vida, a empregabilidade da região ali de Ottawa. Muito Sim. obrigado, Fábio. Um grande abraço para você. Carlos, eu super agradeço a oportunidade, um prazer estar com vocês, a Evis é uma grande parceira nossa, eu realmente adoro trabalhar com vocês, porque a nossa comunicação é muito rápida, então tudo acontece ali no time mesmo, e sem... Né, eu estou super à disposição, o que vocês precisarem, como sempre, contem comigo, e eu espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho, né,
e ter mostrado a qualidade realmente da capital do Canadá, para que as pessoas entendam que é uma excelente opção. Não, eu Tá? acho que Então, ficou super claro, foi muito bacana. A gente nunca tinha falado de Ottawa desse sentido, né, como você uhum, mesmo disse, e eu não vejo isso no mercado, eu não vejo as pessoas comunicando Ottawa como a gente comunicou hoje, então eu acho que esse vídeo, essa esse episódio de hoje com o Algonquin College vai ser muito legal. Muito obrigado, bacana. Fernando. Um grande Obrigado abraço. você. Abraço, querido. Fica com Até Deus. mais. Tchau, Tchau, tchau. 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 Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio do Evisa Presents.